E aí, minha gente, certinho? Fred Rocha aqui de volta com mais um vídeo aqui no canal. Depois de muito tempo, né? Eu abandonei um pouco o canal aqui para focar em minhas coisas, até porque minha intenção nunca foi criar canal, né? E sim, quando eu abri o canal aqui, a ideia era divulgar um pouco do meu operacional, das minhas experiências, das regras de coloração que eu desenvolvi, indicadores, como eu vou mostrar para vocês aqui, mas eu não vou explicar dessa vez, eu vou mostrar na prática. E nesse vídeo aqui eu vou gravar, né, um operacional que eu batizei, né, de scalper. E eu uso não só essas regras, né, vou focar aqui no gráfico de 5 minutos. Eu também trabalho, faço operações de alvo no gráfico de 10 minutos. Como vocês estão vendo aqui, a regra de coloração é outra, né? Mas eu vou focar aqui nos 5 minutos e mostrar para vocês esse operacional muito simples, mas não fácil, né? Não é porque eu tenho a regra de coloração e as outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês que se torna fácil. É complicado, especialmente se você usa mais contratos, como é o meu caso, né? Mas a ideia aqui é mostrar que é possível operar. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que nesse caso aqui a regra de coloração é um detalhe, até porque por mais que o funcionamento da estratégia, aliás a base, né, da estratégia seja a mesma, o comportamento da regra de coloração é diferente do operacional em si, né, por conta dos parâmetros que eu pude, né, utilizar na regra de coloração. São parâmetros semelhantes, mas não iguais. Então vocês vão ver, provavelmente, né, que eu vou fazer aqui 4 operações, que é o que eu geralmente faço no meu dia a dia, tá? Então vocês vão ver que muitas das vezes eu vou fazer, provavelmente até todas as operações que eu vá fazer, elas podem não coincidir com os sinais da regra de coloração, certo? Eu até entrei em contato com a Anelógica tentando fazer com que eles incluíssem, né, os medidores de agressão e de pressão como parâmetros para o desenvolvimento de indicadores, mas infelizmente a Anelógica, ela, nesse caso, né, ela só atende quem já está no mercado, né, e tem nome, ou então através daquele, como é que chama aqui? Portal de sugestões. Então eu coloquei lá. Se em algum momento parecer interessante não só para mim, mas para outras pessoas, e a Anelógica achar interessante disponibilizar isso, vai ser ótimo. Se não, a gente segue como a gente pode, certo? Então vamos lá. Eu vou pegar um replay aqui para vocês entenderem isso na prática. Bom, deixa eu abrir o replay aqui primeiro. Nem vou escolher a data. Tá aqui o dia 17, né, que foi na quinta-feira. E vamos fazer aqui mesmo. Abrir aqui. Como o dólar nesse dia abriu com esse gap gigantesco, né? Em função desse cenário maluco que a gente está vivendo aí, né?
período de eleição, né? Lula falando bobagens, e aí o mercado está agindo dessa forma. Então, nesse caso aqui, eu já pensaria em fazer uma operação de alvo buscando contra a tendência, certo? Aguardaria um momento, né? Como vocês estão vendo aqui, eu uso esses indicadores aqui de variação percentual, que é o 2MV frequências, né? Exatamente para ter esse mapeamento aí da variação percentual dos ativos, o que me dá um parâmetro bastante claro de quando eu tenho um ativo muito sobrecomprado ou sobrevendido, né? Além da volatilidade em si, mais a variação percentual. Então, quando eu tenho um afastamento muito grande, logo isso me dá um parâmetro de que eu posso buscar uma operação contra a tendência. Mas vamos lá, vamos focar aqui na operação de scalp, certo? O que está faltando aqui? Ah, sim. Como eu falei, esse operacional é baseado na agressão dos players, né? Então eu faço aqui essa análise usando esse aqui, é o medidor de pressão, né, de compra e venda do book de ofertas, e esse aqui embaixo é o Times and Trades, também medindo a pressão de compra e venda, só que ele exibe o agressor. Então eu faço uma leitura dessas duas ferramentas, né? Esses dois medidores de pressão, né, e agressão, e monitorando aqui também a média do volume, né, quantidade dos players atuando seja na ponta comprada ou vendida. E é isso que vai me dar o start para eu fazer essas operações de compra e de venda de scalp, buscando, no meu caso, um ponto, certo? O que dá em cada operação, exatamente. Tem que mudar aqui, né? Tá no replay. 59, 25, 250, né, reais. Meu stop é de 18 pontos, tá? E aí vai de cada um. Essa é a forma que eu opero, é o que faz sentido para mim, inclusive por conta da volatilidade. Não adianta eu usar um stop muito curto, porque corre-se o risco de pegar o meu stop em algum momento em que haja uma volatilidade muito grande, certo? Então vamos para a prática, certo? Então aqui, e qual é a ideia desse negócio? Depois de estudar bastante, analisar muito, esquentar muito a cabeça e meditar sobre essa situação toda, eu cheguei à conclusão de que, analisando essas ferramentas, toda vez que eu tenho um pico, né, vamos dizer assim, de pressão e agressão acima, especialmente, de 56%, seja vendido ou comprado, né, seja a ponta vendida ou a ponta comprada, né,
eu tenho um deslocamento do preço a favor ou contra a tendência. Então, nesse momento em que eu tenho esse deslocamento forte do preço, eu entro comprado ou vendido a mercado e faço a minha operação de scalp me aproveitando dessa movimentação dos players. Simples assim, tá? Então é isso que a gente vai ver na prática agora. E por outro lado, quando eu já tenho o preço esticando, né? Novamente, aliás, eu tenho o preço esticado, né? A favor da tendência, e ele começa a ter resistência, essa força, a força vigente, né, vamos dizer assim, ou atuante no momento, ela começa a perder também. Então, se eu tenho, né, por exemplo, aqui a força na venda menor, começando a diminuir, né, ela estava lá no 56%, né, e ela começa a perder essa força e ela cai, por exemplo, para 52,50, logo eu tenho o que eu gosto de chamar de força latente, né? A força patente seria a força vigente no momento, a favor da tendência. E a força latente, né, que é a força que está vencendo a força vigente, no caso seria a compradora, né? Eu tenho essa força latente me mostrando que os compradores estão ganhando força, né, em relação aos vendedores, e assim eu também tenho a oportunidade de fazer uma operação também de scalp contra a tendência. Então vamos para a prática. Play aqui. Eu quero que vocês reparem, especialmente aqui. Eu tenho que ter uma confluência dessa agressão, seja comprada ou vendida, para eu fazer uma operação. Por enquanto há uma divergência. Por mais que o preço esteja se movimentando, eu preciso ter uma confluência desses dois medidores, né? Essas duas ferramentas me mostrando a força do mercado naquele momento, inclusive observando aqui também essa média em relação à quantidade de agressão. Aqui eu tenho operação feita. Vocês veem que a agressão de compra aumentou bastante e aqui a pressão, né, de compra aumentou bastante, e a agressão, né, compradora também estava seguindo. Mas o ideal é que essa força esteja maior nos dois indicadores. Por exemplo, me atrasei nessa entrada. Atrasei bastante, aliás. Então por isso que eu digo que o ideal
Ó, vocês veem, aliás, a regra de coloração atuando também, né? Vocês veem que ela tem um funcionamento semelhante ao operacional em si, né? Baseado nessas ferramentas, né? Nesses medidores, mas não exatamente a mesma coisa. Os parâmetros são parecidos, mas não baseados nas mesmas ferramentas, né? Beleza, essa segunda operação, como eu mostrei para vocês, eu entrei atrasado, por isso que o preço recuou até voltar, né? Nesse momento, por exemplo, eu já faria aqui, nesse ponto, uma operação contra a tendência. De alvo, né? Faria uma operação de alvo. Se eu não me engano, nesse dia, dá até para mostrar aqui. Não fiz. Eu entrei depois. Eu acho que eu operei no índice, né, nesse dia. Mas se eu tivesse visto, nesse ponto eu teria entrado com certeza contra a tendência, buscando uma correção pelo menos do preço, né, que está acontecendo aqui, e eu já teria feito meu alvo, que é um alvo de 7 pontos, como vocês estão vendo aqui, ó. Então eu já teria feito essa operação com ganho. Mas vamos focar aqui. Faltam mais 2 operações, certo? Continue observando aqui o comportamento dos medidores. Como eu falei, né, o preço aqui, né, a pressão compradora em relação à vendedora arrefeceu. Logo, o preço caiu, né? Agora eu só faço uma entrada caso eu tenha um novo aumento da força compradora, ou se a força vendedora ganhar força, que é o que está acontecendo agora, mas não o suficiente. Só a partir dos 55, 56% de força patente, né, a gente faz uma outra operação. Bom, inevitavelmente o vídeo vai ficar mais longo do que eu gostaria, mas entrada aqui, 55%. Os medidores confluindo, né? Acabou perdendo um pouco. Isso, Deus. Por isso que o ideal nessa estratégia é você entrar quando você tem realmente um pico. Já foi ela. Essa é a operação fantástica. Quando você entra no pico de agressão. Porque aí o preço tem um deslocamento forte e rápido, né?
Então você entra no mercado e praticamente aqui nessa última operação que foi a melhor, você chega no seu alvo, né? No caso é um ponto aqui que eu uso, de forma muito rápida, né? Não chegou nem a um segundo. E esse é o melhor dos mundos nessa estratégia. Eu vou ver se eu até aguardo aqui mais uma entrada desse tipo para mostrar para vocês o quanto você saber esperar e analisar nesse caso é o melhor, né? E ter a atitude de clicar no momento certo, obviamente, né? Para você exatamente se aproveitar desses picos de agressão. Em momentos, por exemplo, que o medidor aqui de agressão, né, ele está acima dos 60 e o medidor de pressão fica acima dos 60 também, 70, é o momento que você entra tranquilamente na operação, entendeu? Você não passa calor nenhum, porque o preço vai com raiva, com força, com sangue nos olhos em direção ao seu alvo, entendeu? Então esse é o pulo do gato nessa estratégia. Olha a confluência ali dos medidores. Mas como eu já estou com ele esticado, eu preciso que haja um aumento, né? Esses medidores estão mostrando ali, olha só, estão entre, ainda agora eles estavam pareados, né? 54%, 55%. Mas é um momento em que você começa a observar, quando não há esse aumento, né? Então você começa a observar que há uma absorção. E nesse momento a gente fica de fora só olhando. Então esse é a malandragem, né? Vamos dizer assim, é a expertise que você só tem com muita prática, né? Muita análise. Horas de tela, horas e horas e horas de tela de análise. Porque se você for agir cegamente, né, você acaba tomando na cabeça sem saber porquê. Ah, mas a agressão estava grande ali, por que o preço não foi? Não foi porque houve uma absorção ali, né? Então você tem uma agressão até certo ponto no preço, como vocês estão vendo aqui, os lotes aqui no livro visual, e depois o preço retorna, entendeu? Quer dizer, os players buscaram aquela região de preço, tomaram aqueles lotes, né? Absorveram os lotes, né, nessa região, e daí há um movimento contrário logo em seguida. Então é isso que a gente tem que ficar esperto e procurar se proteger e fugir desses pontos a todo custo, né? Porque a grande sacada dessa estratégia é usar os players, né, a nosso favor.
e isso implica que a gente atue a favor deles, certo? Então, bom, eu vou parar por aqui. 5 operações, como vocês viram, funciona. Eu não inventei a roda, tá? A melhor operação em termos do que eu estava falando para vocês, né, foi essa quarta operação, né? Vocês viram que eu entrei exatamente no momento em que houve uma pressão bem forte vendedora, né? Então eu entrei e o preço já foi no alvo, sem passar calor, sem problema nenhum. Agora, vocês têm que, caso, né, vocês queiram usar essa estratégia, né, adotar essa estratégia, vocês têm que aprender a observar muito bem, né, essas ferramentas aqui. E vocês viram que a regra de coloração ela só pontuou aqui, né, essa entrada. Então vocês podem ver, né, nesse caso, que os parâmetros são diferentes. Por mais que o operacional seja semelhante, os parâmetros usados na regra de coloração e essas ferramentas aqui, os medidores de pressão e agressão, são diferentes, tá? Então por isso que a regra de coloração, nesse caso, ela não sinaliza as mesmas entradas que nós fizemos aqui. Mas como eu estava falando, o ideal dessa estratégia, além de você observar bem essa pressão, quanto maior a pressão patente, como eu gosto de chamar, melhor vai ser a sua entrada, mais assertiva, mais rápida vai ser, certo? Enquanto você tem esses medidores trabalhando em divergência ou titubeando para lá e para cá, mais risco vocês vão tomar, certo? Ó, você vê o preço aumentando novamente, mas ainda há uma disparidade ali. Quando eu estou operando, eu tenho preferência, né, obviamente, por entrar nos momentos em que eu vejo esse pico. E então quando você vê esse pico acontecendo, você vê não só aqui, mas o preço se deslocando rapidamente, certo? Olha aqui, toda vez que você vê essa diferença, essa disparidade, o preço ele tende a sambar, né? Assim como ele está descendo, ele sobe. Então esse é o momento em que você tem que analisar e ficar de fora. Agora, quando você tem essa pressão, seja na venda ou na compra, forte, realmente forte, um deslocamento rápido e forte, né, acima, né, como eu mostrei, de 56%, sempre acima de 56%, né, serve como um parâmetro para você entrar o melhor possível, né. Então, quando você tem tanto a pressão de compra ou de venda, quanto a agressão de compra ou de venda, trabalhando acima de 56%, com as duas ferramentas, os dois medidores, fugiu a palavra, trabalhando juntos, né, confluindo, então você tem uma boa operação nas mãos, certo? É isso, não vou me estender por muito, já falei demais, também não vou explicar nesse vídeo a questão da regra de coloração, eu acho que eu já falei bastante no vídeo anterior. Só um detalhe aqui, que se você que assistiu o vídeo anterior notou, né, é essa questão das cores, né? Mas isso é um simples detalhe que eu adicionei aqui, né, que é aqui em coloração. Vocês estão vendo esse valor 3 aqui, que corresponde a essa coloração em especial. Quando eu coloco um aqui, que é a coloração padrão, vocês vão ver que é diferente,
demorando a carregar, não sei porquê. Aí, então a coloração padrão é o tradicional verde e vermelho, né? Também com a diferença dos sinais contra a tendência em relação aos sinais a favor da tendência. A favor da tendência é um verde forte, né, mais vivo, e contra a tendência esse verde opaco, e assim também os sinais de venda. Simples assim. Então essa é a primeira opção de cor, né, padrão. Tem a segunda, que é um verde vermelho mais forte, se eu não me engano. Carrega logo, amor. Olha aí, tá? Então é só isso. E a terceira opção de cor, que eu tenho preferência, é essa, que eu fiz pensando não só em quem usa uma coloração de gráfico de candles diferentes, né, da que eu uso, mas também em quem sofre de daltonia, né, ou daltonismo, né, que às vezes a pessoa não sabe diferenciar verde e vermelho, essas coisas. Então essa coloração ajuda esse pessoal, e acabou que eu gostei, né, que é a coloração que eu resolvi adotar também para mim, beleza? Então, como vocês viram aí, minha gente, independente da regra de coloração que eu criei e tal, o operacional ele pode ser feito inclusive sem coloração nenhuma nos candles, porque você não vai seguir cores, você vai seguir aqui a pressão dos compradores e dos vendedores. Olha só, ali eu teria feito uma entrada, mas o preço arrefeceu, como vocês estão vendo. Por isso que eu repito, é importante que você faça essa análise e veja realmente a força atuando a favor da sua operação, porque senão você pode cair na armadilha da absorção e ver o preço que supostamente ia continuar caindo voltar na sua cara. Então isso é uma coisa que só a experiência e a prática vão trazer para vocês, né? O operacional em si é muito bom, mas vocês precisam ser bons dentro do operacional. Isso vale para qualquer tipo de setup, né? Isso não muda. Em tudo você tem que ganhar experiência e prática, equilíbrio, análise, para você fazer as melhores operações possíveis e fugir, por exemplo, dessa terceira operação aqui que eu entrei atrasado, a segunda também, né? E buscar sempre as melhores operações, como eu mostrei para vocês aqui, a primeira e as duas últimas, ok? Então é isso, o vídeo já está enorme, de grande. Eu vou parar por aqui e espero que vocês tenham gostado, mas logo mais eu vou gravar mais vídeos aí mostrando esse operacional, beleza? Quem gostou, dá um joinha, dá aquele like aí para ajudar a gente, comenta aí o que vocês acharam, se tem alguma pergunta, uma curiosidade, beleza? E a gente vai se falando. De repente no próximo vídeo eu falo desse indicador aqui de volatilidade que eu desenvolvi também, né? Aqui dá para ver melhor no gráfico de 10 minutos, né? Vocês veem que quando especialmente nesse dia aqui que o dólar ficou lateral, né, na sexta, vocês veem que quando o preço alcança essas extremidades, ele tende a corrigir, tá? Então, de repente no próximo vídeo eu fale sobre isso, não só mais sobre
operação de scalp, mas a lógica do meu operacional de alvo também, beleza? Então é isso, quem gostou dá um like, comenta aí se vocês quiserem, se tem dúvidas, perguntas, e compartilha para quem vocês achem que vão gostar desse tipo de operacional. Beleza? É isso aí, abraço, até uma próxima.